Vamos dar início a mais uma sessão desta tarde. Temos connosco para esta apresentação Daniel Moreira e vai apresentar a publicação da Matemática das Proporções à Gramática da Cadeia, breve panorama de sistemas teóricos e métodos compositivos na música. Daniel Moreira é licenciado licenciatura em Economia na Faculdade de Economia do Estado de Porto, em 2004, mestrado em Composição e Teoria Musical, Escola Superior de Música, Artes e Espetáculos, no Instituto Politécnico do Porto, e doutorando em Composição na King's College, em Londres. Tem vários projetos, jovem compositor em residência, Casa da Música em 2009, e outras iniciativas do género também. O formato vai ser o mesmo, 45, 50 minutos, depois normalmente um período de debate, discussão, se quiser, esteja à vontade. Muito obrigado pelas palavras e boa tarde a todos. Queria começar por agradecer à ESAP, em particular ao professor Fernando de Moraes, por este gentil convite para fazer uma apresentação no quadro deste seminário sobre métodos formais e semiformais em arquitetura. Naturalmente, eu não vou falar sobre arquitetura, não sabia muito o que dizer, mas irei falar um pouco sobre sistemas formais, sistemas e métodos formais na música. E a música é uma área particularmente apta a se falar sobre isto, pois a reflexão teórica, sistemática e formalizada da música existe praticamente desde o seu início. Aliás, a música começou, sobretudo até desde a Grécia Antiga, como uma disciplina teórica em que vários aspectos de formalização sempre estiveram presentes. Portanto, eu iria apresentar um breve panorama de sistemas teóricos e métodos compositivos na música. Ou seja, quando eu digo sistemas teóricos, falo de princípios gerais de conceptualização da música, e quando falo de métodos compositivos, falo mais sobre o aspecto prático, sobre algumas abordagens específicas que compositores em determinadas épocas tiveram ao problema de como estruturar uma obra musical. Irei fazê-lo ao longo através de três momentos diferentes da história da música, centrados naquele período que é conhecido como da música tonal, o período talvez referencial da
história da música, do qual saem as principais figuras do canon da música ocidental, como Bach, Mozart e Beethoven, portanto, o período que se vai essencialmente de 1880 a 1900, e em torno do qual nós situamos dois outros que, por contraposição a este período da música tonal, chamamos de música pré-tonal e pós-tonal. E simplesmente eu vou centrar porque se tornar-se mais fácil não só controlar a apresentação, como utilizar este pequeno teclado com o qual irei ilustrar auditivamente alguns aspectos que vou referir. Portanto, o plano da sessão é atravessar três períodos históricos, dois deles de maneira mais substancial, outro apenas de passagem. Começando pela música pré-tonal, essencialmente o período da música medieval e renascentista, entre 1000 e 1600. E referindo do ponto de vista teórico, do ponto de vista de princípios gerais, a noção de escala e a noção dos intervalos, e constatar a importância nesta conceptualização tem a ideia das proporções. E do ponto de vista de métodos práticos de composição, referindo um género por excelência da música medieval tardia, o moteto isorrítmico, e referindo alguns princípios de construção que são interessantes neste contexto. Depois, em relação à música tonal, irei concentrar-me sobretudo num aspecto teórico, num aspecto geral, agora com recurso a um pequeno exemplo de Haydn, para introduzir a noção de cadência e ver como é que este aspecto tem sido formalizado pelos teóricos da música com soluções de morfologia e intensidade. E depois farei uma brevíssima referência à música pós-tonal, a partir de 1900, do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista de alguns métodos que compositores específicos desenvolveram para a sua música. Antes, no entanto, de entrar no corpo, digamos, do meu argumento, eu gostaria de começar a mostrar um pequeno exemplo musical. Temos um pequeníssimo excerto de 10 ou 15 segundos de canto-chão, ou canto gregoriano, de canto litúrgico da Idade Média, apenas para mostrar auditivamente o que é uma melodia, e em particular uma única melodia, já que, como nós vamos ver, toda a congregação canta a mesma coisa. Vamos ouvir. Interessa-me apresentar este exemplo, sobretudo, para o contrapor aos exemplos nos quais irei focar a minha atenção, que são exemplos em que não cantam todos a mesma coisa, mas há pelo menos dois grupos diferentes de vozes que cantam coisas diferentes, que cantam sons diferentes. E, portanto, estou interessado em falar essencialmente de polifonia, da existência de vários sons em simultâneo. E vamos ouvir um dos primeiros exemplos de música polifónica do nosso tempo. Um exemplo muito simples, de algum modo até rudimentar, mas de cuja análise vamos poder introduzir alguns aspectos essenciais sobre a conceptualização da música. Começamos. Comparando com o exemplo anterior, nós vemos que aqui ouvimos, melhor dizendo, que há um som um pouco, uma sonoridade mais densa, porque em vez de ouvirmos apenas uma única melodia que todos gostariam de cantar, como se fosse assim, ouvimos sempre dois sons ao mesmo tempo. Este e este, com este, depois este, com este. Portanto, temos um exemplo de facto de polifonia. Ora, em que um grupo de cantores canta isto e o outro algo muito parecido, mas diferente. Concentremos no que um destes grupos canta, o segundo que eu acabei de tocar. O que chama logo desde logo a atenção é que, digamos, de um ponto de vista puramente físico, o que nós ouvimos é uma sucessão de sons. Etc. Que saem todos, neste caso, destas colunas, enfim, através deste sistema tecnológico com o som. Mas ouvimos uma sucessão de sons. No entanto, nós não ouvimos realmente uma sucessão de sons. Nós ouvimos primeiro este som. Depois sentimos não que houve dois sons diferentes, mas que fomos deste para este. E depois para
seja, ouvimos um movimento. Nós ouvimos isto como um gesto único, como um movimento. Um movimento que começa por subir um pouco, depois só mais um bocadinho, depois fica no mesmo sítio durante algum tempo, sobem mais e depois. Isto é evidentemente um aspecto que de algum modo não é real, é imaginário. O mundo mundial, no fundo, é isso, é um movimento imaginário. É uma linha que nós imaginamos, embora ela não exista, digamos, do ponto de vista estritamente físico. Eu vou colocar agora aqui um pequeno esquema a surgir em tempo real, que vai representar justamente este movimento. Portanto, o que nós temos aqui é uma espécie de partitura simplificada, uma espécie de forma de notação musical simplificada, em que nós vemos a surgir em tempo real os vários sons que nós ouvimos. E, enfim, os que eu estava a tocar são estes. E temos também aqui uma ideia justamente do movimento melódico. E um movimento que nós podemos caracterizar em função de dois ou três aspectos deste modo. O movimento pode ser ascendente ou descendente. Aqui no início é ascendente, no fundo é tendencialmente ascendente no início e depois descendente na parte final. E há também outro aspecto interessante no movimento, é que o movimento pode ser mais próximo ou mais afastado. Por exemplo, aqui no início, nós vemos um movimento que vai deste som, desta nota, para esta. Mas teria sido possível ir para uma nota que estava mais próxima, que estaria representada aqui. Mas não, já quando vamos deste para este, vamos para o ponto mais perto possível no espaço. Depois mantemos, vamos para aqui. E depois deste podíamos voltar ao anterior, mas não, descemos mais. Bem, isto é a distinção que refere a distinção entre um salto, que é quando nos movimentamos para um ponto que não está adjacente no espaço, ou o grau conjunto, que é quando é para um ponto que está imediatamente adjacente. Como quase sempre os ingleses têm uma terminologia mais expressiva, e quando é para um ponto próximo do espaço, eles referem a expressão de step. Portanto, a diferença, digamos, entre passo e um salto. Mas o que isto significa também é que subjacente a esta nossa noção de um movimento melódico, subjacente a esta noção de um movimento que pode ser ascendente ou descendente, está uma espécie de grelha, está a constatação de que pode haver, enfim, há este ponto possível do espaço, há este e este. Há 5 pontos possíveis neste espaço, através dos quais se desenha o movimento. Como vamos ver, isso vai nos conduzir à noção de escala. Mas antes disso, vamos ouvir ainda mais uma vez com esta ilustração. A grelha que eu referia é esta. Como vimos, considerando apenas uma das vozes que temos estado a considerar, pode fazer 1, 2, 3, 4, 5 sons diferentes. Esses 5 sons correspondem a 5 notas diferentes, que neste caso são o Lá, o Si, o Dó, o Ré e o Mi. Se nós considerarmos o que é feito pela outra voz, é um pouco mais densa, mais pesada, está como se diz em linguagem técnica, no registro mais grave, ela tem também 5. O Ré, o Mi, o Fá, o Sol e o Lá. Ou seja, nós diríamos que o movimento melódico da música é um movimento, digamos, através de um espaço imaginário. E esse espaço imaginário pode ser conceptualizado através desta ideia, que é uma escala, em que temos estes sons, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si, o Dó. Outro som que se chama Ré, vamos já ver porque é que também se chama Ré, e depois outro que se chama Mi. Mas quando nós olhamos para este esquema, vemos ainda outras coisas importantes. Eu até agora tenho estado unicamente focado numa das melodias. Mas, naturalmente, o que é interessante aqui neste exemplo é a relação entre as duas. E aqui a relação é a mais simples possível. Basta olhar para este esquema para perceber que o tipo de movimento que faz esta voz é exatamente igual ao que faz esta, só que uma está acima do outro. E, na verdade, nós ouvimos isso. Esta melodia, num certo sentido, é a mesma que esta. Nós dizemos que as duas vozes têm entre elas um
um movimento paralelo. Enfim, uma metáfora geométrica óbvia. E consequência de um movimento paralelo é que, digamos, a distância entre as vozes é sempre a mesma. São sempre, enfim, se começamos aqui e se dissermos que aqui é o ponto de partida, isto aqui é o segundo passo, o terceiro, o quarto e o quinto. Está sempre à distância, como se diz em linguagem técnica, de uma quinta. São 5 passos de um ponto até ao outro. Mas esta não é uma noção puramente geométrica, não é uma noção puramente matemática. O facto de ser esta distância não é o caso. É que esta distância produz uma sonoridade que é harmoniosa, que é plena. E que ilustra-se isso melhor se mostrar uma que não é harmoniosa. Imaginem o que seria esta combinação, por exemplo. Claro que isto existe em alguma música do século XX, bastante até, mas naturalmente não seria a forma mais simples e mais lógica de começar a desenvolver a microfonia. E começou-se pelo intervalo, pela distância, que produz a sensação mais harmoniosa. E essa distância corresponde ao intervalo da quinta. E enfim, a quinta que é até qualificada como perfeita, justamente por ser tão harmoniosa. Portanto, abstraindo deste exemplo, generalizando, mas antes disso, vamos dizia, abstraindo e generalizando, nós temos a escala, temos este espaço de base, com Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Porquê é que este som se chama também Ré? Porque entre o primeiro e o último existe uma distância, e mais uma vez, não é só o sentido abstrato da distância, do ponto de vista auditivo, há também uma relação harmoniosa, que é ainda maior do que no outro caso. No outro caso é harmonioso, mas apesar de tudo nós conseguimos distinguir os dois sons. Nós ouvimos enquanto que neste caso, eles fundem-se quase completamente. Embora possa cantar este quando ouvimos os dois conjuntos, eles fundem-se de forma tão completa que de alguma maneira são o mesmo. Pertencem à mesma família. Então nós dizemos que ambos são Ré. E poderia haver um outro Ré. Neste pequeno teclado só tem mais um, que é este. Num piano complexo teria 7 Rés diferentes. O intervalo que relaciona, enfim, partindo aqui, segundo passo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, é um intervalo de oitava. Oitava perfeito. E aqui vamos começar a discutir a questão das proporções que está presente no início desta apresentação. É que a oitava perfeita, desde, pelo menos a Grécia Antiga, que se sabe que pode ser representada pela proporção de 2 para 1. Em que sentido? Se nós tivermos um instrumento, uma corda, um instrumento de corda qualquer, se tivermos uma corda particular, com um determinado comprimento, e se a fizermos soar, imaginem que sai este som, este Ré. Se agora nós permitirmos que apenas metade do comprimento da corda esteja em vibração, ou se utilizarmos uma corda que tenha metade do comprimento da outra, a corda irá vibrar 2 vezes mais rápido e irá produzir este som. Ou seja, esta sensação de oitava, esta sensação de fusão entre estes dois sons, e que apesar de tudo é mais rápido, mais agudo, acontece quando existe uma relação de 2 para 1. Isso manifestava-se através da análise da corda, da forma como a sensação de altura do som que uma corda produzia, se é mais grave ou mais agudo, depende do seu comprimento. E se o comprimento é metade, temos a relação de oitava. A outra relação estrutural que referimos antes, a quinta, que volta a ver é representada pela proporção de 3 para 2, segundo os mesmos princípios. Portanto, este aspecto sempre fascinou os músicos, primeiro até do ponto de vista sobretudo teórico, o modo como as consonâncias musicais, os intervalos consonantes, os intervalos mais harmoniosos, a oitava perfeita e a quinta perfeita, podiam ser representados através das proporções aritméticas mais simples, 2 para 1 e 3 para 2. Ora, eu queria mostrar como este princípio das proporções, na verdade, é extraordinariamente importante na música de Idade Média e também do Renascimento. E como se manifesta não só do ponto de vista da conceptualização teórica, mas também do ponto de vista da prática compositiva. E para isso eu queria apresentar um exemplo, como referi no início, de um motete isórico, o grande género do fim da música medieval do seu apogeu no século XIV,
uma composição de Guillaume de Machaut, que é certamente o compositor mais importante da Idade Média, e é uma composição muito mais complexa do que ouvimos antes. Para já, em vez de 2 vozes, teremos 3, e não estão a fazer a mesma melodia uma abaixo para cima. São 3 melodias completamente diferentes. Na verdade, são 3 melodias completamente diferentes, associadas até neste caso, aspecto característico deste género, a 3 textos diferentes. Isso vem refletido no título. Se vimos aqui o título de Buona Escola, Periculados e Sperari, vemos que este título representa a linha inicial de cada uma das vozes. Ou seja, o moteto é uma composição politextual, em que cada uma das vozes canta um texto diferente. É claro que uma das críticas que depois se fez, que a geração seguinte de compositores fez, foi que não se conseguia perceber o texto. Mas, de algum modo, não era esse o objetivo. Portanto, 2 em francês, embora pudesse ser outra língua, e outro em latim, sobre o qual nós iremos concentrar no texto que está em latim, mais do que um bocadinho. Mas antes disso, vamos ouvir 1 minuto desta composição. Vai passar aí o texto das 2 vozes superiores e posso assegurar que é bastante difícil acompanhar. Como eu disse, queria me concentrar na voz que canta em latim, que é a voz mais grave. E queria mostrar um pouco como é que Machaut, seguindo princípios que muitos compositores na época utilizavam, como é que ele construiu esta peça. O ponto de partida dele foi uma melodia previamente existente, que ele retirou de uma melodia de canto gregoriano, como a que nós ouvimos no início desta apresentação. E essa melodia é que nós vamos ouvir agora, com o som de computador. Não se quase o seu. Está um bocadinho mais alto. Portanto, temos aqui uma melodia que recorre apenas a 4 notas da escala, Fá, Sol, Lá e Si, e que tem este movimento inicialmente ascendente, depois volta quase ao ponto de partida, volta ao mesmo ponto mais agudo, volta mesmo ao ponto de partida, já não sobe tanto, depois sobe ainda menos. Talvez fosse possível até arranjar um algoritmo que formalizasse este percurso melódico, ele é bastante estruturado. Não é essa a minha intenção aqui. A minha intenção é ver quais foram as consequências desta melodia de base para a peça de Machaut. E o que é que ele fez? Reparem, da maneira que eu toquei aqui e que ouvimos com dificuldade, com emoção abaixo, todas as notas têm a mesma duração. Mas a primeira coisa que o Machaut vai fazer é arranjar um padrão de durações diversificado. E aqui está o padrão. Bem, ele vai tornar a primeira nota uma nota relativamente longa. Vamos dizer que é uma nota longa, não há nenhuma mais longa do que esta. A segunda curta, a terceira curta, a quarta curta. Depois há uma interrupção, um silêncio, para o cantor respirar. E é curto. Depois há uma nota que é longa, outra que é curta, e há um silêncio muito curto. Nota curta, nota muito curta, silêncio muito curto, nota muito curta, silêncio muito curto, nota longa, nota curta. E reparem, se nós decidirmos a partir daqui, o padrão repete-se. Há aqui um padrão de durações que tem 12 elementos e que se vai repetir 3 vezes. É constituído por 3 elementos. Há notas longas, há notas curtas que são metade da duração das longas e há notas muito curtas que são metade da duração das curtas e, portanto, 1/4 da duração das longas. Portanto, há mais uma exploração de proporções
segundo o esquema 4-2-1, que na base se reduz evidentemente a 2-1. Mas este padrão ocupa 12 sons. O que é que acontece? Quando ele começa a repetir o padrão de durações, voltando aqui à longa e depois temos 3 curtas, ele ainda está na parte final da melodia. 13, 14, 15, 16, 17, 18. E quando recomeça o movimento melódico, com o 1, está num ponto diferente do padrão rítmico. O padrão rítmico era designado nesta época por Thaler e o padrão melódico por Kohler. O que é interessante aqui é que, evidentemente, ao fim de 3 repetições do padrão rítmico, como ele tem 12 elementos, e como 3 vezes 12 são 36, ao fim de 3 repetições do padrão rítmico, o padrão melódico é apresentado 2 vezes. Ele tem 18, 18 vezes 2 é 36. Então nós temos outra manifestação, a um nível estrutural diferente, a um nível formal, digamos assim, da proporção de 3 para 2, porque ela relaciona o padrão rítmico com o padrão melódico. Além disso, coisa que nós já não vamos ver aqui, mas posso referir também que depois disto ter sido apresentado, a voz que tem o texto latim, tem esperado, que canta esta melodia, repete tudo isto, mas com todos os valores rítmicos encurtados para metade. O que significa que a peça, na verdade, é dividida em 2 partes, uma que é esta e outra que tem metade da duração desta. Portanto, a peça, no seu todo, é estruturada segundo a proporção de 2 para 1. Outra forma de aplicar, enfim, a ideia das proporções. Nós vamos, para esta primeira parte da peça, vamos reouvir com ilustração. Tentem focar a vossa atenção nos sons mais graves, nas vozes mais graves, que são os que vão fazer esta melodia. E sintetizar um pouco, vimos isso do ponto de vista, ou ao nível dos intervalos musicais, a oitava representada pela proporção 2 para 1 e a quinta representada pela proporção 3 para 2, as consonantes principais. Do ponto de vista das durações das notas, vimos através deste exemplo
Mas, na verdade, as durações nesta época são construídas todas de forma proporcional, em particular através das proporções 2:1 e 3:1 também, da qual pode resultar uma proporção 3:1. E ao nível, digamos, da estrutura formal de uma peça completa, como, por exemplo, nós vamos dividir em duas partes, em que uma tem o dobro da duração da outra, e estruturando cada uma dessas partes em função da proporção de 3:2, na relação entre o padrão melódico, a cola, e o padrão rítmico, a tábua. Há outro exemplo muito célebre deste tipo de construção, num motete renascentista, cerca de um século depois deste de Macho, de Giffey, que se chama Nunca Rosarum Flores, que é estruturada com as proporções 6, 4, 2 e 3, e que foi composto para a conservação da Catedral de Santa Maria da Fiora, em Florença, construída por Brunelleschi. Especula-se há muito tempo que as proporções que estão presentes na peça musical são as mesmas que estão presentes no edifício de Brunelleschi. Há muita discussão sobre isso, e provavelmente até aqui pessoas da sala sabem muito mais sobre isso do que eu. Mas as conclusões a que se tem chegado é que é muito forçado procurar encontrar essas proporções do edifício. Mas, de qualquer maneira, são estas proporções que são referidas na Bíblia quando se alude às proporções do templo de Salomão. Portanto, em todo caso, pelo menos essa origem pode ser encontrada. E, de facto, esta associação das proporções durante o período medieval e o período renascentista a um sentido religioso é, na verdade, extraordinariamente importante. E permite-nos compreender, aliás, porque as proporções são tão importantes neste tempo. Para ver como são tão importantes, tem aqui duas citações de um dos tratados mais importantes da Idade Média, Marquês de Pádua, sobre a natureza da música. A música é a ciência que consiste em números, proporções, consonâncias, intervalos, medidas e quantidades. Neste momento nem é preciso comentar a afirmação. E diz ele, a verdade na música reside nos números das proporções. E estas proporções, e esta verdade, é uma verdade que não tem apenas um sentido abstrato, não há apenas um jogo de proporções, isso pela sua beleza intrínseca, mas as proporções, como compositor medieval e renascentista, têm um sentido religioso, têm um sentido metafísico, têm um sentido espiritual. Porque se acredita que as mesmas proporções que regulam a consonância musical são as proporções que regulam no ser humano o equilíbrio entre o corpo e a alma, e são, a um nível ainda superior, as proporções que regulam a harmonia do cosmos. Portanto, estes três níveis, que no pensamento desta época são os três musicais, podem ser designados como a música mundana, a música cósmica, a música humana e a música instrumental. A música que é feita por vozes e por instrumentos. Enfim, na sequência da tipologia apresentada por Boécio no século VI. E destes três níveis, evidentemente, apenas um deles é audível. Mas todos eles são musicais. E nesta época acredita-se que os corpos celestes, no seu movimento, produzem uma música, mas uma música que é inaudível. E uma música que é divina, porque foi estruturada e foi criada por Deus. Portanto, a música é uma manifestação, é uma materialização, uma manifestação sensível do princípio de organização do universo, de origem divina. Portanto, as proporções têm este sentido extraordinariamente importante para a música. Eu queria apresentar um outro exemplo muito diferente, já no final do século XVIII, de Haydn, de uma obra de música instrumental, um trio com piano, portanto, uma obra de piano, violino e violoncelo, que vamos ver um pequeníssimo excerto e que vamos ver como é que está estruturado, neste caso, um espaço musical. Vamos introduzir alguns conceitos diferentes e vamos introduzir também uma forma diferente de conceptualizar, não tão baseada em proporções, em aspectos matemáticos, mas mais baseada em aspectos gramaticais, estrutura de frase, em aspectos morfológicos e citáticos. Vamos começar por ouvir início do exemplo. A primeira observação que eu queria fazer é que quando ouvimos este pequeno excerto, é um pequeno excerto, mas dá uma ideia completa em si mesmo. Tem princípio, meio e fim. É uma ideia completa. Em particular, quando ouvimos como termina, nós sentimos que termina com um sentido conclusivo, plenamente conclusivo. Portanto, o que permite dizer
Portanto, por alguma razão um pouco estranha, nós ouvimos parte da música como sendo estável e parte como sendo instável. Estamos num ponto estável e resolvemos por um ponto de estabilidade. Nos podemos dizer que ouvimos uma ideia completa. Ora bem, esta terminação desta ideia musical, que é uma terminação conclusiva, é designada em linguagem técnica como uma cadência. O conceito de cadência é justamente o fim de uma unidade completa, o fim de uma frase, de uma ideia musical com princípio, meio e fim. A cadência deriva, a expressão deriva do latim cadere, que significa cair, terminar. E nós então terminamos com uma cadência que é plenamente conclusiva. Vamos voltar ao excerto, acompanhado de um esquema parecido com os que vimos ao bocado, que vai acompanhar o movimento da melodia. Está representada em duas cores, cuja ordem não tem nenhuma conotação futurística, em que Mas eu queria concentrar-me exclusivamente na cadência conclusiva, na parte final deste excerto. Apenas isto. E praticamente falarei apenas sobre estes 2 segundos até ao final da apresentação. Queria passar para aí 10 ou 15 minutos só em torno disto. Ora bem, nós ouvimos aqui desde logo 2 coisas. Ouvimos uma melodia claramente destacada, que estava apresentada no esquema anterior. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 notas melódicas que percorrem 4 pontos da escala. E depois, além disso, temos, juntamente com esta melodia, aquilo que se costuma referir como um acompanhamento. E é um acompanhamento feito por acordes. Porque nós são vários sons simultâneos. Estes. São 4 acordes. E depois são conjugados com a melodia. Claro que como há 6 notas na melodia e 4 notas nos acordes, naturalmente que alguns acordes têm mais do que uma nota melódica. No próximo esquema mostro-vos isso. Ok. E a nossa constatação que já tivemos é que este último acorde estável. Tem uma função de repouso. E há um acorde que tem a função estável e a função de repouso, os músicos chamam o acorde da tónica. Tem esta função de estabilidade. E é um acorde que é constituído por
Dó, Mi e Sol. Mas estas três notas, nós sentimos que uma delas tem mais peso. Eu posso tentar com uma delas isoladamente. Dó, Mi, Sol. Mas desta, Dó, esta tem mais peso. Dó. As outras parecem que são dependentes delas. Então, diz-se que este Dó é a nota fundamental de um acorde, que é a nota mais importante. E avalia-se as outras, a função das outras, como notas subordinadas, não estruturadas, avalia-se em função da sua distância em relação ao Dó. O Mi, segundo passo terceiro, o Mi está à distância terceira, então diz que o Mi é a terceira do acorde. E o Sol, quarta, quinta, está à distância de quinta, é a nossa célula quinta, igual consonante. Já consonante, consonância perfeita. O Sol, dizemos que é a função de quinta. Portanto, nós a partir daqui podemos dizer que isto é o acorde da tónica e podemos começar a desenhar um esquema da estrutura dos acordes. E dizer que o acorde da tónica, o acorde estável, tem um Dó, um Mi, um Sol. O Dó tem função fundamental, eles são mais importantes. E os outros, tem mais dois outros sons que nós avaliamos em função do seu intervalo em relação a esse som mais importante, em relação a este fundamental. Claro, como esta fundamental, este Dó, neste caso, é não só fundamental, é não só a nota que nós chamamos mais importante no acorde, mas é também, neste contexto, a nota mais importante de todas. É a nota que termina. É a nota mais estável de todas. Então nós podemos dizer ainda que o acorde da tónica é o acorde, digamos, do primeiro grau. Porquê? Porque ele tem como fundamental, como nota mais importante, a primeira nota da escala, a nota central da escala. A nota onde a escala começa. E porquê dizemos que começa aqui? Porque é o ponto mais importante, é o ponto mais estável, é o ponto de repouso. Ora bem, voltamos a ouvir e vamos proceder recursivamente para o penúltimo acorde. Portanto, constatamos que este é estável. Se formos agora ao anterior, sentimos que é claro que está. Já referi isso ao bocadinho. Por exemplo, esta nota. Sentimos que deve caminhar para esta, deve resolver esta. E esta seria de trás, seria mais claro. Passo forçado, quase por um princípio que parece tão forte como a lei da gravidade, a descer aqui. Então nós temos aqui, em penúltimo lugar, um acorde que é instável e que tem estas notas que tendem a caminhar para a nota mais estável e que dizemos que é o acorde da dominante. Em que vemos aqui a representação da tendência deste som para este e deste em direção a este. Ora bem, este acorde, que é o acorde da dominante, tem três sons da escala. Um deles é comum com o da tónica, é o Sol. Depois tem mais dois, o Si e o Ré, que o acorde da tónica não tem. Já agora é fácil de ver que o Si, por exemplo, está muito perto do Dó. Por isso é que ele teria de caminhar para o mais estável. E o Ré, que está aqui embaixo, está muito próximo do Dó também. Por isso tenta caminhar para este. Mas em particular nós temos aqui três sons, dos quais nós sentimos que o mais importante, o mais estável é isto é um Sol. E Sol, na escala, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau. Então nós vamos dizer que isto é o acorde dominante ou o acorde do quinto grau, porque a nota mais importante deste acorde, o Sol, é o quinto grau na escala. Então podemos juntar isto ao esquema anterior e temos Sol, Si, Ré. E eventualmente podemos até ter outro som, mais um intervalo, que é uma sétima em relação ao primeiro, e que seria neste caso um Fá. O acorde é mais terço, mais dissonante. Mas isto é opcional. Pelo menos os outros três têm que ter. Que é? E reparem, dos sons que constituem a escala, nós já temos acordes para o Dó, para o Ré, para o Mi, não temos para o Fá. Temos para o Sol, não temos para o Lá, temos para o Si, e o Dó é a repetição deste. Parece que falta um acorde que abrange as outras notas da escala. Pois é, o antepenúltimo. Voltamos então ao nosso esquema. Consideramos este antepenúltimo acorde. Este antepenúltimo também sou instável.
embora não seja o mesmo que este. Isto é instável e já dá a sensação que está mesmo a acabar. Está prestes a chegar ao objetivo, à estabilização final. O ótimo está mais longe disso. Também está. E esse acorde, neste caso em particular, chama-se não tónica, não dominante, mas sobretónica. Portanto, temos aqui estes três acordes que constituem a terminação da frase, que constituem a cadência. E uma cadência na música tonal, na música do período barroco, em Bach ou Handel, do período clássico, em Haydn, Mozart ou Beethoven, e do período romântico, para dar os outros exemplos, em Schubert, Chopin ou Wagner, a cadência é constituída por estes três elementos. Antes disso, muitas vezes vimos de um ponto mais estável. Reparem, antes de ouvirmos isto, vimos aqui, que é um ponto mais estável. Estável, mais instável, continua, resolve. Na verdade, a primeira parte é já o acorde da tónica. Por isso está aqui representado como T, só que não está no fim da frase. Portanto, na verdade, o movimento da música tonal tem muito esta natureza. Começar num ponto mais estável, não só aqui, mesmo no início da frase toda. Começa num ponto estável, transporta-nos para territórios cada vez mais instáveis e depois estabilizamos outra vez no final. Nós podemos, vamos já aqui um bocadinho formalizar isso. Antes disso, só completar o nosso esquema e ver que, de facto, as três notas que constituem o que chamei a corda sobretónica são Fá, aliás, o Ré, Fá e o Lá. Posso cantar os três? Mas este tem mais peso que os outros, é fundamental. E reparem que com isto, com estes três acordes, todos os sons da escala são abarcados. Nenhum é deixado de fora. Todos passam por cumprir. Isto é uma corda subtónica. Tem estes três sons, o Ré, que é mais importante, a terceira, o Fá, a quinta, o Lá, e eventualmente poderia ter uma sétima também. Portanto, nós podemos, a partir daqui, generalizar e chegarmos a um ponto de como é que funciona a cadência. A cadência vem depois de termos começado na tónica, no ponto mais estável. O acorde cuja fundamental, cuja nota mais importante, é o início da escala, é o primeiro grau. Depois disto, nós movimentamos, por exemplo, para o acorde da sobretónica, cuja fundamental é o Ré, que é o segundo grau, Dó, Ré. Na verdade, há outras hipóteses, poderia também ser o quarto ou o sexto grau. Eu vou só ilustrar isso rapidamente para ver que não faz muita diferença. Faz um bocadinho, mas não muito. O que está no exemplo original. Se fosse o quarto grau em vez do segundo, quase não se nota a diferença. Se fosse o sexto, diferente, mas vai dar o mesmo. Portanto, há várias possibilidades para cumprir esta função. Depois disto, vamos para aquele acorde muito instável, tendo diretamente a resolver a tónica, que é dominante, que é o quinto grau, e eventualmente poderia também ser o sétimo. Vou ilustrar com o quinto, como está lá, é assim. Se fosse com o sétimo, seria mais ou menos assim. É um bocadinho diferente, mas vai dar ao mesmo. A sensação é basicamente a mesma. Portanto, este resolve para a tónica. E esta é a essência do movimento na música tonal. Algo que todos nós, com muita ou com pouca formação musical, ouvimos e que está na base, em parte, da nossa experiência desta música, saiba no não. É que partimos de um ponto de estabilidade, criamos instabilidade através de agir por duas regiões diferentes e depois estabilizamos no final. A música tonal vive essencialmente deste movimento, de uma estabilidade que é a primeira firmada, que é depois posta em perigo e que depois é finalmente restabelecida no final. E esta cadência divide essencialmente estes três grupos, que podem ser o segundo grau, a sobretónica, o quinto, a dominante, e o primeiro, a tónica no final. Na verdade, diferentes teóricos têm chamado nomes diferentes a cada um destes três grupos, embora todos eles reconheçam que são três grupos. Por exemplo, Riemann, no século XIX, fala de subdominante, dominante e tónica. Schenker, e sobretudo os pós-schenkerianos, Schenker é um teórico muito importante da música no início do século XX, que deixou uma enorme descendência, sobretudo nos Estados Unidos, e que hoje continua a ser a linha predominante, a linha schenkeriana.
Conceição Constitucional, fala em pré-dominante, dominante e tónica, porque para ele aquele acorde, o antepenúltimo, enfim, está completamente dependente do penúltimo. Não dá para, numa sessão de 45 minutos, para entrar nesta questão. Há ainda uma outra teoria portuguesa, da autoria de Miguel Ferreira Pereira, desenvolvida nos Estados Unidos, que identifica 3 níveis de tonal, autêntico e tónica. Mas todos reconhecem que uma cadência é constituída por estes 3 níveis. Ora bem, estes têm ainda mais. Nós podemos ver que em todo este raciocínio estão patentes uma série de relações com a linguística, com a gramática. Temos elementos morfológicos. Qual é o elemento morfológico básico aqui? É o acorde, que é o análogo, digamos, da palavra, da estrutura de uma frase. E o acorde é, no caso da música, uma estrutura hierárquica, porque tem um som que é mais importante, é fundamental, e depois tem outros, em particular uma terceira e uma quinta. Mas também falamos de aspectos sintáticos, em particular quando referimos a função que os acordes têm na frase. Não a identidade de cada acorde como tal, mas a função que ele tem. Se é uma função estável ou instável. Se é estável, é o acorde tónico. E se é instável, depende se é o último, o que está a conduzir imediatamente à tónica, ou se é o antepenúltimo. Ouvimos vários nomes que vão dar todos ao mesmo, sobre tónica, subdominante, plegada, pré-dominante. O antepenúltimo acorde da cadência. Claro que estamos aqui a falar essencialmente de aspectos gramaticais. E uma coisa é falar de gramática, outra coisa é falar de discurso. E é interessante constatar que este tipo de modelo harmónico, esta progressão cadencial, aparece, enfim, eu não gostaria de arriscar-se de dizer que aparecem centenas de milhares de peças desta época, e aliás continua a aparecer em muitas peças atuais. É um aspecto que é gramatical e que é partilhado pelos vários compositores. O que é interessante depois é ver o que é que cada um faz com isso. Como é que este modelo gramatical, que é quase equivalente a uma estrutura, sujeito, predicado e complemento, como é que esta estrutura partilhada, que faz parte de uma linguagem partilhada, como é que ela se manifesta de modo individual em cada obra? Mais uma vez, também não há tempo nem oportunidade para discutir isso, apenas para invocar esta diferenciação entre gramática e discurso. E, aliás, é importante, em relação a esta noção de cadência, dizer que é um dos elementos principais do sistema tonal, que é uma linguagem que na Europa, entre 1680 e 1900, digamos entre Corel e Ivalda, é uma linguagem que é não só partilhada, mas que é universal. Todos os compositores praticam. É um elemento, digamos, básico de inteligibilidade de comunicação musical durante toda a gente. Continua a ser utilizado depois do século XX por muitos compositores, e até no âmbito da música popular, mas deixa de ser universal. E é importante dizer também que estes modelos gramaticais foram desenvolvidos não de forma teórica, mas de forma empírica, tácita, através da prática. E só mais tarde foram formalizados. Aliás, as primeiras tentativas de formalização da cadência parecem primeiras tentativas consistentes, pelo menos em Rameau, alguns em 1720. Portanto, quando já havia pelo menos 40 anos de prática totalmente cristalizada desta linguagem. Portanto, começou-se pela prática e só depois é que ocorreu, digamos, a formalização teórica, que continua até os dias de hoje. Ao longo do século XVIII, com Rameau, do século XIX, com Riemann, do século XX, com Schenker, e ainda hoje, diferentes teóricos têm apresentado perspectivas diferentes, às vezes antagónicas, às vezes dificilmente complementares, deste mesmo fenómeno simples da cadência, que nós encontramos em centenas de milhares de exemplos da música desta época, alguns dos quais, como este, duram menos 2 segundos. Portanto, é interessante como há 300 anos que se discute a natureza de música de 2 segundos deste tipo. Em relação ao século XX e século XXI, para terminar, quero fazer apenas uma brevíssima referência, sem desenvolver nenhum exemplo. O que caracteriza de facto o século XX e XXI, do ponto de vista da música, em particular da música da tradição, digamos, erudita, ocidental, é a desagregação deste sistema, que se tornou infinitamente complexo ao longo do século XIX e que a partir de determinada altura entrou realmente em colapso. O colapso não significa que tenha sido totalmente abandonado, mas significa que deixou de ser uma linguagem universal. E na ausência de uma linguagem universal, o que nós encontramos ao longo do século XX e continua hoje é uma proliferação de diferentes sistemas e métodos de composição. Eu tenho que identificar os 3 exemplos, todos os anos 50, que é uma época de especial atividade nesta área, mas poderia referir a alguns outros exemplos antes disso. Por exemplo, em 1942, Olivier Messiaen, um dos grandes compositores do século XX, publicou um livro que se chama Técnica de Linha Linguagem Musical.
algo que seria absolutamente impensável alguém como Bach, Beethoven ou Wagner publicar, porque eles não tinham uma linguagem musical individual, havia uma linguagem partilhada. Mas de facto no século XX, Messiaen, por exemplo, em 1952, ou Hindemith, um bocadinho depois, e entre eles, e além deles muitos outros compositores, publicam livros, escrevem artigos ou simplesmente notas de programa sobre o seu sistema de composição, que às vezes, nem se, no caso de Messiaen, ainda é um sistema que encontramos em toda a sua obra, mas em alguns outros compositores, como é o caso de Stockhausen, numa fase inicial, cada obra tem um sistema. Cada obra é um recomeçar radical. Enfim, eu tenho aqui 3 exemplos de métodos e sistemas com uma natureza bastante diferente. Há métodos completamente deterministas que resultam, no fundo, da aplicação de algoritmos mais ou menos complexos, mas uma vez definido o algoritmo, o compositor tem pouco a fazer. E há uma obra muito importante neste domínio, que é Structure de Boulez, em 1952. Algumas dessas obras são extremamente complicadas, outras são extremamente simples. Porque há algumas obras minimalistas, compositores como Steve Reich, Philip Glass, que resultam também da aplicação de princípios deterministas. Outras são completamente aleatórias, como é o caso de Musical Changes de John Cage, de 1951, que resultou de ele ter passado várias vezes a lançar moedas ao ar e a partir daí determinar, entre aspas, os eventos musicais que iriam surgir na sua música. Seria interessante, mas ficará para outra ocasião, compararmos estes 2 exemplos musicais, porque são extremamente parecidos. Ou seja, o determinismo mais extremo é muito próximo do ponto de vista do resultado com o aleatório completo. Há também métodos não simplesmente aleatórios, mas estocásticos, em particular na música de Xenakis, que é arquiteto, que procurou desenvolver música através da aplicação de princípios relacionados com distribuições estatísticas e a partir daí criar música com certas características. Seja como for, até 1960 e 70 nota-se no contexto da música erudita ocidental uma tendência para uma crescente abstração do formalismo, de que estes métodos individuais são, de algum modo, um espelho e reflexo. A partir dos anos 70, a situação é mais complexa, mais disparada, mais variada, mas há, por parte de muitos compositores, mesmo dos que entraram em extremo de formalismo e de abstração nos anos 60 e 70, uma procura de novos equilíbrios entre, digamos, a disciplina formal e a liberdade de invenção. E hoje em dia quase que poderíamos caracterizar as diferentes abordagens de diferentes compositores conforme são mais intuitivas ou mais formalizadas. Mas é um entendimento provavelmente da maior parte deles que no equilíbrio entre as duas está talvez o mais útil. Seja como for, isto é um aspecto que se permite introduzir uma nota pessoal, um aspecto que no meu orientador de doutoramento chama muito a atenção e chama todos os seus alunos, é que o maior inimigo do compositor contemporâneo, diz ele, é a liberdade. Porquê? Porque se pensarmos no contexto da música tonal, existia toda uma série de fórmulas, de modelos, que eram partilhados pelos outros compositores, faziam parte de uma linguagem. Existia, afinal, uma linguagem partilhada. Então existia um ponto de partida muito claro que estabelecia um princípio de comunicação entre o compositor e o seu público e que também restringia, limitava o trabalho do compositor e restringir e limitar o trabalho de alguma forma disciplinar também a intenção. Hoje em dia isso não existe, porque tudo é possível. E sendo tudo possível de alguma maneira, os compositores procuram muitas vezes rodear-se de dificuldades, criar constrangimentos, que tenham, apesar de tudo, sentido em relação aos propósitos que pretendem atingir com a obra. E por isso recorrem muitas vezes a sistemas abstratos e formais para o procurar fazer. E assim termino esta breve panorâmica sobre, na verdade, sobre toda a história da música, em torno de diferentes modos de formalizar aspectos da música, ou aspectos gerais, teóricos, em particular a noção de escala e de intervalo a partir da noção de proporção, e a noção de cadência em articulação com a noção de metodologia e sintaxe, e também aspectos compositivos, de que vimos aqui breves referências a algumas abordagens do século XXI e que vimos com um bocadinho mais de detalhe no tempo isólico no período medieval. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado.
de alguma música. Provavelmente o conhecimento de idade. Não quer desenvolver muito isto no resto? Não, vou falar só um pouco. Mas primeiro, talvez dois focos. E é, primeiro, a denotação musical, ou seja, aquilo que é exterior à linguagem, parece ser a percepção individual sonora das pessoas. A sua intervenção parece que é esse o tópico. Quer dizer, não há nenhum referente fora da música a não ser a percepção. E depois fez ao longo do texto, foi referindo algumas das características dessa percepção. Bem, por exemplo, o estar, sensação harmoniosa, etc. Isso, onde é que isso vem? É de alguma característica própria da psique humana e até que ponto essa percepção é natural ou adquirida, porque também pode ser estável, porque ouvimos 1 milhão de vezes, passou a ser estável. Portanto, era esta a primeira questão e depois tenho que pensar ainda na outra. Isso é uma das questões mais importantes, na verdade, e que de facto não abordei diretamente, a partir tanto na parte em que falamos mais de intervalo, como na parte em que falamos da cadência, a partir da nossa experiência, de uma experiência que é partilhada. E passei um pouco ao lado da questão se isto corresponde a algo que seja natural ou, pelo contrário, natural. E, na verdade, se nós virmos, por exemplo, em relação à música tonal, em relação à cadência, se nós virmos da maneira como diferentes teóricos formalizam e pensam a música tonal, nós vimos alguns que consideram que a música tonal é um fenómeno natural. E, portanto, que a sensação da cadência é natural. Temos nesse grupo Rimbaud, de alguma maneira temos Riemann, de maneira diferente temos Schenker. Há outros, como o Feitiço, do século XVIII, que veem, como Bernard Mayer, já no século XX, que veem a música tonal e a cadência particular como um fenómeno cultural. É uma discussão, portanto, complexa. E para tentar responder um pouco a isso, se calhar vou, apesar de ter começado a falar da cadência, vou voltar à questão dos intervalos. Se relaciona com isso também. De que sentido é que nós podemos dizer que este intervalo é luminoso? Há algum sentido físico em que possamos dizer que este intervalo é mais luminoso do que este? E na verdade há. É um princípio que só foi descoberto no século XVIII, que é o princípio da ressonância natural dos instrumentos. Sempre que nós temos um som que tem altura definida, um som que podemos cantar, se eu fizer este som aqui, nós não podemos cantar. É um som caótico, um som complexo, em que nenhuma das suas componentes se destaca. É impossível cantar este som. No entanto, eu posso cantar este. E todos os sons que têm uma altura definida, que nós podemos cantar, são constituídos, na verdade, por vários componentes. Um som artificial como este, não é o melhor de ilustrar isso. Mas antes deste som, nós vamos com atenção. Há vários outros instrumentos. É este. É este. E outros que estarem depois. Ou seja, cada som tem vários harmónicos. E o primeiro harmónico que nós ouvimos a partir do som de base é o som que tem a relação da quartada. E o que vem a seguir é o que tem a relação da quinta. Portanto, quando nós ouvimos uma quinta e uma oitava, até as duas juntas, nós no fundo estamos a ouvir uma modalidade que já estava presente naturalmente neste som. Portanto, há certamente pelo menos uma base natural em tudo isto. É que de facto corresponde à ressonância natural dos sons de altura definida. Na verdade, o harmónico que queria a seguir completaria este acorde, que é um acorde com quinta, com terceira, que é o acorde
isto é um princípio natural. E isto é provavelmente o suficiente para explicar porque é que se começou por explorar estes intervalos como consonâncias. Porque eram os que tinham uma relação de custo mais simples. Claro que nós conseguimos suportar a relação entre estes dois e, como tenho mais dificuldade, têm três sonoras. E podemos criar contextos em que os mesmos conseguem que isto faz sentido. Agora, é uma relação mais complexa, porque não está, enfim, embutida, digamos, na ressonância natural. Posto isto não é o suficiente para explicar porque é que quando nós temos uma sucessão na cabeça de 4 tons, todos eles podem ser deste tipo. 3 tons, 3 tons, todos têm 3 tons. Todos têm esta uma estrutura como uma fundamental, uma terceira e uma quinta. Nós podemos entender cada um deles como uma emanação de uma ressonância natural, mas não podemos entender só à luz deste princípio porque é que uns deles são mais estáveis e outros são mais instáveis. Será que é só porque começamos aqui e acabamos no sítio que este ponto é estável? Não, porque se omitir o primeiro acorde, se fizesse só isto, continua a sentir que o final é estável. E isto é uma grande discussão. Se há algum princípio natural que estabeleça a hierarquia entre estes acordes, ou se, pelo contrário, é o resultado de um contexto de derivação cultural. E eu tendo a acreditar que é mais a relação entre os acordes, a sintaxe da frase, o que termina com os acordes serem mais estáveis do que outros, é sobretudo um aspecto cultural. É um aspecto que enfim, que nós podemos aprender graças ao nosso contacto com a música. E nós temos contacto com música deste tipo desde muito pequeno. Provavelmente, se expusermos este excerto a alguém de outra cultura que nunca tenha ouvido música tonal, dificilmente ouvirá estas relações com esta clareza. Agora, o facto de ser cultural, e isto é um aspecto muito importante em Leonardo Mayer, que eu referi há bocadinho, bastante recente, o facto de ser cultural não significa que seja arbitrário. Não significa que nós pudéssemos encontrar em qualquer outro sistema que funcionasse igualmente bem, enfim, num contexto cultural adequado. E aí há vários aspectos que eu referir. Já todos os acordes resultam de uma ressonância natural. E depois há outro aspecto que eu não falei aqui muito, e é que muitas vezes o acorde instável é reforçado com uma dissonância. Tal seja muito referido ao que torna mais instável e que esta sétima não faz parte da ressonância natural. É um elemento exterior, é um elemento expressivo, é um elemento que não é natural, é um elemento humano. E, aliás, este também é um aspecto muito importante, já agora abrindo todo parênteses, que nos permite até comparar a música pré-tonal com a música tonal. É que a música pré-tonal é uma música que é composta, digamos, exclusivamente de consonâncias. Sobretudo quintas e oitavas, mas também terceiras. A música tem uma sonoridade, pode haver dissonâncias, mas são muito disfarçadas, mas essencialmente tem consonâncias. E isto dá um efeito de uma música consistente, plena e que tem uma ressonância, tem uma força que, de algum modo, podemos ver como natural, mas que viam também na altura como uma força quase cósmica e divina por causa da relação dos intervalos e as proporções. E a partir do século XVII, em particular no início do barroco, com Monteverdi e outros compositores, há uma mudança, digamos, de paradigma no entendimento da música. A música deixa de ser vista como apenas e essencialmente a materialização, digamos, a manifestação sensível da harmonia económica e passa a ser vista como maneira de representar os afetos humanos, de representar até o sofrimento humano. Isso é muito claro na ópera, desde o seu início em Monteverdi. E para representar esses afetos, os compositores recorrem justamente a um movimento expressivo, que não é natural, que é cultural, que é dissonância. Por exemplo, sei lá, que não é tão grande como diria a ser do século XX, mas que de qualquer maneira significa a introdução de um elemento expressivo, especificamente humano, digamos assim, na música, para além da consonância que tinha conotações cósmicas e divinas que nós encontramos na época anterior. E isto é um aspecto importante também, como estas diferentes fases da história da música correspondem
a diferentes perspectivas estéticas sobre qual é o sentido da música, qual é a função da música na sociedade, no mundo. Não sei se respondi à questão. Foi derivado. Isso levanta-me outras questões antes daquele segundo que coloquei. Já referiu mais, pelo menos dois referentes da música, não é? Um que é o idealismo objetivo, referente a um Deus sagrado, não sei o que obedece determinadas regras. Isto não se percebe muito bem porquê, não é? Deve ser outras quaisquer, porque essas. E a segunda é as emoções humanas, portanto já passou a haver, pelo menos por um perceptivo, não é? Alguma coisa natural que a gente, portanto, percebe como melhor, portanto faz alguma avaliação. O segundo é de respeito a algumas regras que o mundo contém, regras para persona, etc. E a terceira são as afetivas. Ora bem, eu perguntaria, para mim a música é mais um jogo linguístico, ou seja, o que eu vejo, eu procuro sempre ver na música quais são as estruturas linguísticas que são utilizadas. E eu vejo aí outra coisa que não é nenhuma dessas, mas é as estruturas do pensamento humano, ou seja, eu vejo na música as mesmas estruturas de raciocínio que nós temos para tratar qualquer problema. Isso também se integra aí. Também é possível, também é um referente da música. Outra coisa, já agora, que é na música mais contemporânea, parece que nos estão a querer lixar toda a nossa tendência natural. Porquê? Mas é claro que também sou um homem, não é? Portanto, aprecio a música contemporânea. O que vejo é que é possível criar arte, enfim, dentro daquela sessão que eu disse, das tais estruturas de pensamento, sem estar muito preocupado com a agradabilidade imediata das consonâncias e das harmonias e da não sei o quê. Também, já agora uma terceira que me parece também importante, é que a música tonal, apesar de todas as virtualidades, às tantas começou a haver experiências sobre experiências, que eu sempre, né, a tentar testar ao máximo todas as possibilidades. E às tantas faliu, já não havia mais possibilidades e ou que mudava de linguagem, né? Parece-me que será isso. Já não dava mais nada, era uma linguagem que já se tinha dito tudo, né? Agora é preciso dizer outras coisas. Era essa. Ok, em relação à primeira questão, nós podemos ter muitas perspectivas sobre a música. E, portanto, esta oposição entre uma visão, digamos, mais abstrata da música pode ter vários sentidos. Por exemplo, uma visão da música centrada nas proporções, centrada nas relações numéricas. Ou uma perspectiva, para mim, abstrata da música no século XIX, centrada na capacidade da música evocar domínios inacessíveis à linguagem, de exprimir o inexprimível. Ou no século XX, outra concepção abstrata da música, que é mais formalista, que a música é um jogo de movimentos, é um jogo de elementos, que é especificamente musical, que é unicamente musical. Portanto, temos três perspectivas que, de algum modo, são abstratas, são perspectivas em que a música tem uma certa autonomia, no sentido de que a música não está dependente, por exemplo, de um texto, ou de uma narrativa, ou da representação de emoções específicas. Nós temos isso por um lado, em vários momentos da história da música. E por outro temos uma perspectiva que pode ser designada como mais numérica, em que a música procura representar sentidos específicos, emoções específicas, em particular, que estejam presentes em textos explícitos ou texto implícito. Portanto, ao longo da história da música e há um autor que fala sobre isso, Karl Burger, no livro que se chama Teoria da Arte, sobre como ao longo da história da música há várias concepções abstratas em que a música tem autonomia, que a música não depende do texto, não depende da linguagem, nesse sentido. E outras concepções em que a música depende da linguagem, depende do texto, que só faz sentido conceber a música quando há um texto explícito ou implícito. E aliás, havia teóricos no século
XVIII, consideravam que se a música não tivesse um texto explícito, isto era puro ruído, não tinha nenhum sinal. Portanto, isto é uma grande oposição que existe ao longo da história da música. Outra oposição que já é dentro das concepções abstratas. Se a música é autónoma, se não depende do texto, o que é que representa essa abstração? Representa a harmonia cósmica? Idade Média do Nascimento? Representa o domínio do inefável, o domínio do inexprimível? Século XIX? Representa simplesmente a música assim mesmo e a capacidade, digamos, do engenho humano em conceber estruturas complexas? Isso é a perspectiva que é dominante no século XX, que de algum modo é aqui dominante hoje no século XXI. Portanto, podemos fazer essa oposição. Mas, claro, podemos ter outro tipo de perspectivas. Podemos ver a música, por exemplo, como um fenómeno temporal. Podemos focar nessa dimensão. Há teóricos que dizem que o aspecto essencial da música não são as emoções, não são proporções, mas há o tempo. É a maneira que uma música articula o tempo. E é o tipo de lógica que a música articula ao longo do tempo. E há dois tipos de lógica, se quisermos, que nós podemos invocar aí. Uma lógica linear e uma lógica não linear. Os eventos musicais podem estar relacionados segundo um sentido, digamos, narrativo, em que há relações de causalidade, em que um certo evento provoca o outro. Por exemplo, esta acorde provoca a resolução deste, é a causa deste efeito. Há uma lógica aqui linear, uma lógica causal e teleológica, porque há um objetivo final do movimento. Ou então podemos ver a articulação temporal da música noutro sentido, como acontece noutros tipos de música, uma lógica mais holística, em que a música, no fundo, são diferentes maneiras de se mostrar o mesmo. Não há propriamente uma lógica narrativa, causal que leva de um ponto para o outro, mas a música é a representação de vários objetos que são diferentes perspectivas sobre o mesmo. Uma lógica não linear. Diferentes maneiras de articular o tempo. Nós podemos ver a música, portanto, de perspectivas bastante diferentes. De qualquer maneira, aqui concentrei-me especialmente na questão das proporções e da cadência. Em relação à segunda questão, à música contemporânea, e se calhar a segunda e a terceira podem estudar mesmo, não é? A desagregação da música tonal e a música contemporânea. E até vou inverter a ordem para seguir a ordem cronológica. De facto, o que é certo é que ao longo do século XIX, o sistema tonal, que tem vários elementos, mas um dos mais importantes é a cadência, que nós temos aqui a analisar, tornou-se cada vez mais complexo, tornou-se cada vez mais intricado, ao ponto que na música do século XIX, sobretudo no final do século XIX, até raramente se ouve este tipo de articulação. Ouvimos situações bastante mais complexas e densas. E chegou-se a uma altura também que se começou a utilizar cada vez mais dissonância. E daí, até ao passo, digamos, de libertar a consonância e de autonomizar, emancipá-la, como dizia Schoenberg no início do século XX, foi um pequeno passo. Portanto, digamos que o passo que vai do produto de estabilizador, que tem dissonâncias deste até uma peça como a primeira peça tonal de Schoenberg, não é assim tão largo quanto isso. Aliás, o caráter expressivo das músicas é muito próximo. Portanto, de alguma maneira, foi uma tendência natural de exploração do espaço musical quando há a interpretação do sistema tonal. Num certo sentido, estaria executado. Agora, é difícil dizer isso de maneira completamente conclusiva, porque o que é certo é que muitos compositores do século procuraram, partindo da base da música tonal, expandir, acrescentar outros equilíbrios. Todo o jazz vai custar disso. O jazz tem também este tipo de proporções, só que são mais ricas. Em vez de ser, se calhar, e eu não sou especialmente interessado em jazz, mas pode ser. Isso é mesmo. Poderíamos descrever isto mesmo como o plagal autotectónica, pré-dominante, dominante e tônica. Só que cada um dos acordes é mais rico. Em vez de ter 3 sons, tem 5 ou 6. Mas isto é uma extensão do sistema tonal. E há outros compositores, até alguns que praticaram música tonal durante muito tempo, como é o caso de Ligeti, que a partir dos anos 80 voltaram um pouco a alguns aspectos da música tonal, sem fazerem propriamente música tonal, e procuraram expandir. Procuraram encontrar expandir essa tradição. E a renovar de algum modo, aludindo a ela, mas sem necessariamente se cingir a essa tradição. Enfim, e na música do século XX, na música contemporânea do século XX e XXI, na verdade, a questão da arquitetabilidade.
há situações muito diferentes. E na verdade é que há uns 30 ou 40 anos, a tendência dos compositores era para explorar a sonoridade deste tipo. Dissonantes, escuras. Mas curiosamente nos últimos 30 anos, há uma certa tendência para voltar a elementos mais consonantes. Não necessariamente, mas eventualmente, sei lá, algo como isto, ou até como isto, sem ser sonoridades tradicionais. Tem um certo brilho, tem uma certa ressonância que se calhar não se durante algum tempo no tempo. Portanto, eu parece-me que é difícil dizer que a música contemporânea é uma música que explora sonoridades desagradáveis, porque há tanta diversidade que dificilmente poderíamos dizer isso. Poderíamos dizer isso provavelmente nos anos 50 e 60, também, e por cima, na sequência da Segunda Guerra e do ambiente, digamos, expressivo que se via na Europa no mundo da época, houve uma necessidade por parte dos compositores de uma música muito baixa, muito dissonante. Mas isso a partir dos anos 60 e 70 começou a mudar um bocadinho. Claro que mesmo assim é uma música que para a generalidade continua a ser difícil de aprender. E as razões para isso são simples e relacionadas com o que temos aqui. É a ausência de uma linguagem apresentada. É que o facto de cada peça, pelo menos cada compositor, ter uma linguagem diferente, significa que, do ponto de vista do público, a situação é muito mais difícil do que seria no caso da música tonal. Parece que tem que conhecer as regras da música de novo para cada peça. Que é um esforço que nós, como compositores, já agora, colocando nesse grupo que pertence, devemos, creio eu, em cada peça nos colocar. Ou seja, será que nós temos legitimidade para exigir que em cada peça o público tenha que aprender a linguagem nova? Isto é uma grande discussão. Eu gosto bastante da opinião que Cristiano Ribeiro, compositor brasileiro, tem sobre esse assunto. Ele diz que compor é roubar tempo de vida às pessoas. Porque nós, quando apresentamos uma peça em público, estamos a retirar tempo de vida às pessoas. Num sentido mais radical do que um arquiteto quando constrói um edifício. Porque se não está num edifício, posso olhar durante 5 segundos e nem sequer entra e nunca mais lá aparece. Mas eu, para aprender uma peça musical, tenho que a viver durante o tempo que ela dura. Eu gostava de dizer sobre este problema de o arquiteto construir um edifício. Eu acho que o problema não é o arquiteto construir um edifício. O arquiteto faz um projeto, Claro. que é diferente. Esta temática de, além de todas as analogias que nós podemos ensinar, acho que é o problema daquele aspecto de a teoria à prática. Não? Antes era prática, havia uma linguagem quase universal, não sei. Universalmente de Europa. Não, sim, é claro, que foi a outras coisas. Mas o problema de eu vejo o arquiteto e o compositor sobre o mesmo plano. Porque nós, porque também hoje o problema do arquiteto, cada arquiteto desenha a sua maneira, apresenta a sua maneira. E nós temos um problema mesmo na escola, já cada aluno quer a experiência de uma sua forma. Por isso está a inventar o sistema de apresentação, que é uma coisa absurda, não? No sentido aparentemente absurdo, porque isto implica que também nós, cada um tem a sua linguagem. E isto cria, de um lado, aquele excesso de aquela liberdade que põe um perigo, não? Porque põe um problema de incomunicabilidade entre as partes. Porque, no fundo, eu acho que existe uma grande diferença, porque na música nós podemos ter um jeito na música, que quando é pequenino já sabe tocar, não sei o quê, de uma forma intuitiva, coisa assim. Enquanto eu não conheço arquitetos que há 9 anos faziam projetos de edifícios como. Não, que é Uma vez eu vi uma conferência de Bernardo Carvalho que nós fizemos tinham tido obras do Não, isto é o problema, porque não só eles completamente, tem aquela parte técnicas, não? Que não sei até que ponto este problema da matemática tem a ver com a execução, porque há a diferença que um músico pode ser compositor e realizar a própria obra, enquanto o arquiteto não. É difícil encontrar. É claro que pode construir com as próprias mãos uma pequena. É difícil fazer um edifício, não? Nesse sentido, tem componentes diferentes. Que muitas vezes o arquiteto é mais, pelo menos, eu gosto de
colocá-lo mais a um diretor de orquestra que não toca, um arquiteto que não toca como diretor de orquestra, não toca no instrumento, mas se ele não coordena estas individualidades que tocam, pode ser os melhores, se não coordena bem, pode ser um fracasso. A mesma coisa no arquiteto, pode ser um belíssimo arquiteto, faz um projeto, mas depois quem faz a obra pode fazer um monstro. E isto, não sei se eu sempre me perguntava como é que na parte musical este projeto, esta composição, o problema na história da música é uma coisa que eu gostava de aprofundar e de perceber quando surgiu a primeira parte, quem começou a compor esta possibilidade de ter uma peça, não, que é o projeto, pode ser executado passado 500 anos, uma pessoa está a executar aquela música e pode ser outra vez, não? Pode ser interpretado, é uma base, e isto, não sei se é como uma casa, um projeto de uma pode ser feito sempre igual. Então nós temos um problema ali da tradição com qualidade, que constrói cidades belíssimas, cidades que têm ritmos, que têm. Nós estamos falando do centro histórico, que tem harmonia, que tem. Depois falamos das periferias, que é dissonante, que temos uma coisa diferente da outra, que quase é ruído, que não é construção, já não é arquitetura. Nesse sentido, o problema é que na música temos teorias. Também temos teoria de caos ou mas eu acho que é diferente. Porque o problema é que na música contemporânea, o problema da dissonância parece que é assumida para construir, fazer quase uma investigação, mas que construir, não sei se é assim. Queria perceber melhor este aspecto desta analogia e desta ideia de projetar. Não. Por isso, compor e depois com a realização. Porque mesmo um que compõe chega a um ponto que estraga toda aquela que era a ideia de quem tinha escrito isto. Como nós, arquitetos, fazemos uma coisa, deixamos que é fantástico, depois vamos a ver e sai outra. Não sei se há uma relação entre teoria prática ou porque nós como arquitetos tivemos tratados, os tratatistas, na música, objetos que a teoria parece que começou depois. E é aquilo que se diz, cada um fazia uma teoria que não era universal, não era muito individual, que leva depois aquela liberdade que é perigosa, que é difícil de digerir. E nós também temos uma nossa prática que nos diz que quando temos papel em branco, não, o cliente, aparentemente o melhor cliente é que deixa fazer, mas não é verdade, porque aquele que deixa fazer, tu diz, faça-me uma casa. Tem dinheiro ou não? Tem um sítio que diz, vá escolher vocês. Isto põe em crise com o arquiteto, porque é ali que não se consegue ter a referência para poder construir o tipo de obra contextualizada é também fundamental. Não sei se qual é a música. Só acrescentar o que estava a dizer. Estava a ouvir falar sobre as analogias e, por exemplo, aquela relação entre as cadências e os elementos dissonantes. E ao falar disso, estava a lembrar, por exemplo, do projeto Aravena para. Exatamente. Eu tenho, no fundo, é uma base muito harmónica, se quiser, muito linear, muito linear. E depois o que as pessoas acrescentam, se quiseres, é o elemento dissonante, mas que ganha, mas mantém este tipo de harmónico que há aquela estrutura que prepara para receber precisamente esse elemento dissonante. E estava a falar disso, estava a recordar desse projeto algo que pode partilhar esse género de princípio de composição, em que há um espaço para que aconteça a dissonância de uma cadência harmónica estável, com uma lógica bem construída, tal como acontece no projeto Aravena, que as coisas são muito bem estabelecidas em termos. Nas colunistas.
de cada um dos habitantes, e o projeto continua a ter uma leitura única, se quiser, ele não perde aquele sentido de unidade com o qual foi o projeto faz, apesar de depois cada um completar os espaços entre os volumes da maneira que entendeu, com as coisas que entendeu, com os materiais que entendeu, com o outro e com as capacidades que tem. É diferente. Claro. Mas depois já não é aquela obra, já é outra coisa. Sim, mas no projeto europeu continua-se a sentir isso uma mesma obra. Mesmo depois com as aplicações todas que foram feitas, continua-se a sentir aquilo como uma mesma obra. A cidade é assim. Sim. Há um caso pelo projeto do CISA da Nogueira. Sim, mas também há uma mancha de Itália lá no Palácio, que já é património, que é uma dissonância, não é uma obra classificada, mas que é uma sobreposição que está a contar mais coisas. Pode-se acrescentar uma base a outras coisas. Não, mas é entender o processo de transformação com o tempo e no tempo. Ali não, ali é o indivíduo que é preparado para receber a dissonância, que era o que eu estava a falar há pouco, relativamente à composição, que já foi pensada nesse propósito, de poder atender tal elemento dissonante que aparece ali. O exemplo do já não é Exatamente. Acho que o improviso até. sim, isso é outra questão. Mas em relação a essa questão da concepção e da realização da música, a separação entre um e outro é o que se define justamente da composição e que distingue a composição da improvisação. E só foi possível o desenvolvimento da composição no Ocidente com o desenvolvimento da notação. Da notação musical. Da possibilidade de representar o fluxo da música que acontece ao longo do tempo, que passa e já passou, de o representar espacialmente num instrumento, na partitura, que de alguma maneira preserva a nossa memória e que permite ao compositor, no fundo, distanciar-se do tempo real. Porque essa é a diferença do compositor e do improvisador. O improvisador vive no tempo real, tem que decidir em tempo real. Pode ter uma mente brilhante, mas é sempre limitado por isso. Enquanto o compositor pode contemplar o objeto à distância, como se o tempo da música fosse espaço. E a notação musical permite isso. Permite, nesse sentido, a separação do compositor e do improvisador, a separação do compositor e do performer. E tem outra vantagem também, é que permite que as obras fiquem em arquivo, como objetos de estudo, para as gerações seguintes, enfim, aprenderem e desenvolverem. Poder ser vivos. Exato. Sempre ser adequados. É um instrumento de preservação e de memória, que é extremamente importante. Portanto, a partir daí nós temos funções diferentes. Temos a função do compositor, que escreve um texto geral e abstrato, que pode ser materializado em performance durante o tempo da sua vida, por ele ou por outro, ou depois de morrer. Em todo caso, parece-me que pode ser uma pessoa, mas quando compõe tem um papel, quando interpreta tem outro. E pode até interpretar a sua obra de Deus. E até acontece muitas vezes que a interpretação mais interessante de uma obra ajuda a Stravinsky tem gravações extraordinárias de suas obras. Mas há algumas obras que a pessoa não prefere a interpretação de Pierre Cornelius. Apesar de não ter sido compositor, mas estamos a comparar Pierre Cornelius e Stravinsky como intérpretes. Portanto, há de facto uma separação, e embora a pessoa possa cumprir as duas funções. Agora, há certamente uma distância entre a concepção e a realização. Isso é algo que eu vi na minha experiência noto muito, talvez seja pelas minhas limitações como compositor, mas sempre me acontece que eu tenho uma criada ideia do que fiz, e quando chego ao primeiro ensaio, o primeiro momento é sempre uma transfiguração. Claro que não aparece algo que eu não contava no segundo, mas é sempre uma coisa muito diferente. Então, a primeira vez que tive uma peça tocada no ensaio, foi uma experiência estranhíssima. E quase uma experiência de fui eu que fiz isto. Parecia quase exterior. Porque, de facto, é algo muito diferente da concepção e a realização. E às vezes acontece que há uma história de um grande compositor irlandês, no Pierre Cornelius, que apresentou uma peça que ele tinha composto e que tinha um determinado andamento, uma determinada velocidade de execução. E eu descobri nos ensaios, que eu próprio fez, que estava demasiado rápido. E reduziu a metade. E ele tem melhor ouvido muito. Mesmo ele encontrou este desfazamento entre a concepção e a realização. Quando chegou ao ensaio, quando a música se materializou sonoramente, descobriu que, na verdade, a ideia dele não estava a tocar. Super que isto também acontece na arquitetura. Eu tinha pedido a palavra um bocado por causa disso, porque, de facto, a nossa relação com a obra, já mostrei uma coisa, uma
expande no sentido positivo. Em gramática, nós hoje temos uma realidade de fecho do projeto antes do início da obra, que nos obriga ou que nos condiciona que o projeto não, ou que deixa o projeto aberto. O projeto praticamente não pode continuar na obra, ao contrário do passado. E, portanto, esta impossibilidade de alterar o projeto, levar a continuar o projeto em obra, é uma grande limitação, é uma grande redução, muitas vezes, da qualidade do espaço. Isso também acaba por ser a música, sobretudo porque hoje em dia há muito pouco tempo de ensaio para as peças novas. Uma peça orquestral, por exemplo, em 10 minutos é montada com base em 12 horas ou 3 de ensaio. Não há tempo para o compositor. O projeto é dramático. Só que nós, depois de realizar uma obra, fica lá, a parte da música, o máximo pode ser uma gravação ou um fracasso de uma noite. E pode sempre rever a partitura depois da primeira performance. Já vais estar aqui com 30 anos a tratar da peça. É altamente. Por acaso acho todas umas coisinhas. Não tenho dúvidas para dizer, não sei todas as coisinhas, muitas que já foram todas feitas. Bem, sobre esta questão, por acaso acho que os arquitetos até são sobretudos, porque nós geralmente só supervisionamos são sobretudos, porque nós só supervisionamos a materialização da nossa composição uma vez, na maioria dos casos. E os músicos, a quantidade deles têm que supervisionar. Se não se contemporâneo não é certo. É verdade. Há um aprender em última execução. Mas esta analogia que existe entre a produção musical e a produção arquitetónica, eu acho que nem é das mais interessantes. É das mais emílicas, que se sente na pele, não é? Mas aquilo que eu por acaso até tenho pena que o Daniel Moreira não tenha estado cá no resto da nação, que se tivemos levado até agora, e de repente, falando de música, a apresentação caiu que nem uma luva, encaixou-se linda, acertou rigorosamente, falou exatamente das problemáticas que têm acompanhado a quantidade de coisas que foram colocadas, quer na apresentação inicial, quer nas respostas às perguntas, foi absolutamente em cheio. Aquela questão das gramáticas, como é que era? Se chamava? Portanto, as aleatórias e as deterministas a chegarem mais ou menos a resultados semelhantes, aproximou-se de coisas que o Viviane tinha dito. Esta questão do facto de uma coisa, de uma linguagem ser harmoniosa para o utente, digamos assim, para o observador, no caso para o auditor, o facto de ser cultural não querer dizer que seja arbitrária, é rigorosamente aquilo que eu estava a dizer com o exemplo da pirâmide, é exatamente para dizer isso. Portanto, como é que as convenções linguísticas são estabelecidas com bases naturais, só que depois a convenção acaba por se libertar da base natural da origem, etc. Portanto, todas estas questões em torno da forma como as linguagens da música e da arquitetura funcionam, criou-se aqui uma espécie de uma harmonia entre esta determinação e todo o debate sobre a arquitetura que foi sendo construído. Para não falar desta coincidência entre as preocupações ao nível do desenho de uma estrutura, as linguagens funcionarem, e da investigação linguística e do experimentalismo, etc., e da formalização das linguagens da música e da forma como ela se relaciona com a prática da música, etc., vem depois, não é? Portanto, também bate certo naquilo que tivemos a discutir há bocadinho na intervenção, no pós-intervenção do projeto intelectual. Portanto, eu achei interessantíssimo porque, se calhar, isto é uma questão subjetiva minha, mas acho que não é sempre subjetiva por isso. Eu sempre gostei imenso de música, cresci num ambiente, numa casa mais ou menos musical. Tive sempre uma certa educação musical, desde relativamente pequeno, e fui habituado a ouvir música. E, de facto, as duas artes, no sentido clássico, sempre tive uma relação especial, foi uma arquitetura e música, depois escolhi a arquitetura. Mas sempre achei que as duas coisas funcionavam mais ou menos no meio. E, de facto, a arte que eu estudo de forma analítica é a música. Não é
E eu sempre achei piada a estas questões linguísticas que não são percebidas visualmente e que acho que se colocam na arquitetura. E por isso é que se calhar sempre achei muita piada esta relação das linguagens da arquitetura e das linguagens da língua. E esta curta apresentação do Adriano Moreira, de facto, caiu uma lua nesta